Minha mãe rasgou meus registros médicos e gritou: Você está deixando sua irmã morrer por causa dessa doença. Meu pai me chamou de egoísta, um erro. Meu tio completou: Tem gente que simplesmente não liga para a família. Eles me arrastaram até o hospital, tentando me forçar a doar metade do meu fígado contra a minha vontade. Haley, minha irmã, chorava. Por favor, não me deixe morrer por causa do seu egoísmo. Minha tia concordou. Quem realmente ama a família faz sacrifícios. Foi então que o médico disse 6 palavras que mudaram tudo. Minha mãe desabou na cadeira, sem chão. Nunca achei que escreveria essa história, mas depois de tudo o que aconteceu, eu preciso contar. Meu nome é Brooke, e essa é a história do dia em que minha família tentou me obrigar a doar parte do meu fígado para minha irmã, Haley, e como o plano deles saiu completamente pela culatra. Para entender, você precisa conhecer a dinâmica da minha família. Tenho 28 anos, sou a filha mais velha. Haley tem 25 e sempre foi a queridinha. Enquanto eu era estudiosa, prática e independente, Haley sempre foi encantadora, sociável e impulsiva. Eu escolhi seguir carreira em contabilidade. Ela virou influenciadora no Instagram. Meus pais, Cheryl e Wayne, sempre tiveram uma preferência por ela, e isso ficou claro durante toda a minha vida. Aos 23 anos, Haley foi diagnosticada com a doença de Wilson, uma condição genética rara que faz o cobre se acumular nos órgãos e, se não tratada, pode ser fatal. Mas a doença é controlável com remédios e uma dieta adequada. O problema? Haley nunca seguiu as orientações médicas. Nos últimos 2 anos, ela pulava remédios para viajar a eventos, parava completamente o tratamento dizendo que afetava sua criatividade e fazia dietas malucas, prejudiciais ao fígado. Ignorava todos os alertas. Enquanto isso, eu estava vivendo minha vida. Me mudei para o outro lado do país por causa do trabalho, me casei com David, meu marido, e estávamos tentando ter filhos. Depois de muitas tentativas e exames, descobri que tenho adenomiose, uma condição semelhante à endometriose, mas que atinge a parede muscular do útero. Causa dores intensas e sangramentos severos. Foi essa a razão pela qual não conseguíamos engravidar. As opções de tratamento eram uma esterectomia ou uma cirurgia experimental que poderia preservar minha fertilidade. Decidimos coletar meus óvulos antes da cirurgia, com planos de tentar uma barriga de aluguel, caso precisássemos. O procedimento estava marcado para o mês seguinte. Não contei nada à minha família. Conhecendo o histórico deles de girar tudo em torno da Haley, preferi passar por tudo isso com o apoio do meu marido. Mas então o estado de saúde da Haley piorou. Recebi uma ligação desesperada da minha mãe numa terça-feira de manhã. Brooke, você precisa voltar para casa. A Haley está com falência hepática. Ela precisa de um transplante, e você é a única pessoa da família que é compatível. Fiquei em choque. Mãe, espera um pouco, o que aconteceu? E como você sabe que sou compatível? Fizemos testes em todos os membros da família há alguns meses, quando o médico avisou que isso poderia acontecer. Você é a única. Precisa voltar para casa e doar parte do seu fígado para salvar a vida da sua irmã. Foi como levar um soco no estômago. Eles tinham feito testes comigo sem eu saber. Quando eu fui testada? Nunca autorizei isso. Lembra quando veio para casa no Natal? Pedimos ao Dr. Foster para fazer alguns exames de sangue extras junto com seu check-up de rotina. Na hora, me lembrei. Eu tinha comentado que precisava atualizar meu exame físico para o seguro de saúde, e minha mãe tinha agendado uma consulta com o nosso médico de família. Achei que fosse só um exame básico, mas eles devem ter usado minhas amostras para testes de compatibilidade de órgãos. Mãe, você não pode simplesmente testar a compatibilidade de alguém sem o consentimento da pessoa. Isso é completamente antiético. Não seja dramática, Brooke. O importante é que você pode salvar a vida da Haley. Precisamos que você volte imediatamente para agendarmos a cirurgia. Respirei fundo. Mãe, eu preciso de um tempo para pensar. Isso é uma cirurgia enorme. Preciso conversar com o David, com meus médicos, entender os riscos. Não há tempo para pensar. Ela gritou. Sua irmã está morrendo. Cada dia que passa diminui as chances dela.
Tentei explicar que também estava lidando com um problema de saúde sério e que tinha uma cirurgia marcada, mas ela se recusou a ouvir. Não me importo com os seus procedimentos, Brooke. Isso é vida ou morte. Você está sendo incrivelmente egoísta. Discutimos por quase 20 minutos, até eu desligar prometendo que ligaria de volta assim que conseguisse processar tudo. Assim que terminei a ligação, telefonei furiosa para o consultório do Dr. Foster, exigindo explicações sobre os testes não autorizados. A recepcionista confirmou que o sangue tinha sido enviado para testes de compatibilidade, mas disse que isso era rotina para familiares. Quando pedi para falar com o Dr. Foster, ela respondeu que ele não estava mais no consultório e tinha se mudado para outro estado. Passei os dias seguintes pesquisando tudo sobre doação de fígado, conversando com o David e tentando entender melhor a situação real da Haley. Transplantes de fígado com doador vivo são cirurgias gravíssimas. O doador precisa de 3 a 4 meses de recuperação. A doação de parte do fígado envolve riscos reais, sangramentos, infecções, complicações nos ductos biliares e, em casos raros, até a morte. Diante da minha condição médica e dos procedimentos que já estavam programados, fazer a cirurgia agora significaria adiar meu tratamento por tempo indeterminado. Minha adenomiose estava piorando, e minha janela de fertilidade já era curta. 3 dias depois, liguei de volta para os meus pais, pronta para explicar minha decisão. Eu esperaria até concluir meus próprios tratamentos médicos antes de considerar qualquer doação. E aí o caos começou. Você vai deixar sua irmã morrer por causa de um procedimento eletivo? Minha mãe gritou. Mãe, isso não é eletivo. É uma condição médica séria que precisa de tratamento. Nada do que você tem é mais sério do que o que a Haley está enfrentando. Ela pode morrer, Brooke. Morrer? Você entende isso? Meu pai pegou o telefone. Brooke, tenho vergonha de te chamar de filha agora. A Haley sempre esteve ao lado da família e, quando ela mais precisa de você, você vira as costas. Pai, eu não estou abandonando ninguém. Só preciso cuidar da minha saúde primeiro e... depois pode ser tarde demais. Ele gritou, me interrompendo. A conversa terminou com meu pai me chamando de egoísta e desligando na minha cara. Na semana seguinte, meu celular virou um campo de guerra. Fui bombardeada com ligações e mensagens de texto de parentes. Meu tio Mark me ligou dizendo: tem gente que simplesmente não se importa com a família. Minha tia Lisa mandou textos enormes sobre como verdadeiros membros da família fazem sacrifícios. As mensagens ficaram cada vez mais manipuladoras. Lisa começou a me mandar fotos da Haley criança, com legendas como: lembra quando ela te ajudou com as inscrições da faculdade? Ela sempre esteve ao seu lado. Mark deixou mensagens de voz descrevendo a condição da Haley em detalhes horríveis, tentando me fazer sentir culpada pelo sofrimento dela. Até minha prima Jennifer, filha da Lisa, se meteu. Começou a me marcar em posts no Instagram sobre doação de órgãos, cheios de emojis chorando. Estava claro que minha família havia montado uma verdadeira campanha de culpa, se revezando com diferentes táticas para me desgastar. Meu celular vibrava o tempo todo. Grupos de WhatsApp da família que eu nem lembrava que existiam voltaram à vida, cheios de debates sobre lealdade e fazer a coisa certa. Até parentes distantes, com quem eu não falava havia anos, surgiram do nada para me dar sermão sobre o meu papel como irmã. A pressão psicológica era sufocante. Cada notificação me dava um nó no estômago. Que nova forma de chantagem emocional viriam usar agora? Haley me ligou chorando, implorando. Por favor, Brooke, não me deixa morrer por causa do seu egoísmo. Eu tô com medo. Preciso da minha irmã mais velha. Foi de partir o coração. Mas eu permaneci firme. Expliquei, várias vezes, que não estava dizendo não para sempre, apenas precisava cuidar da minha saúde primeiro. A cirurgia para a adenomiose já estava marcada para o mês seguinte. Depois da recuperação, eu poderia reconsiderar a doação. Mas ninguém me ouvia. 2 semanas depois, recebi uma ligação. O estado da Haley havia piorado e ela estava internada. Minha mãe me implorou. Por favor, filha, volta para casa. Só para vê-la. Sem pressão sobre a cirurgia. Eu prometo. Contra o meu melhor julgamento, peguei um voo e voltei para casa. Mas assim que entrei na casa onde cresci,
percebi que havia cometido um erro. Meus pais, o tio Mark, a tia Lisa e vários amigos da família estavam todos lá. O clima era pesado, tenso. Precisamos conversar, disse minha mãe, me levando direto para a sala de estar, onde todos estavam reunidos. Era uma intervenção. Um por um, começaram a falar. Diziam o quanto estavam decepcionados comigo, como Haley sempre foi uma filha exemplar, e como eu estava sendo egoísta e cruel. O tio Mark foi especialmente duro. Tem gente que simplesmente não se importa com a família, disse, com um olhar carregado de julgamento. Mas nunca imaginei que a minha própria sobrinha seria assim. Tentei, mais uma vez, explicar minha situação. Falei da minha condição, dos procedimentos médicos que eu precisava fazer, da urgência. Ninguém quis ouvir. Então fui até minha bolsa, peguei meus documentos médicos e comecei a mostrar, na esperança de que os fatos mudassem algo. Minha mãe arrancou os papéis da minha mão e, num gesto que eu nunca vou esquecer, os rasgou bem na minha frente. Você está deixando sua irmã morrer por causa dessa doença? Gritou, jogando os pedaços rasgados em mim. Chega de desculpas. Fiquei paralisada. Aqueles eram meus registros médicos oficiais, e ela os destruiu como se fossem lixo. Mãe, você acabou de destruir meus documentos. Eu não me importo com seus papéis. A Haley está morrendo. Meu pai apontou para mim com desprezo. Você é um erro egoísta, Brooke. Devíamos ter parado na Haley. A sala inteira explodiu em apoio àquela frase absurda. A Lisa balançava a cabeça com força. Famílias de verdade fazem sacrifícios. A Haley faria isso por você. Sem pensar duas vezes. Tentei sair dali, mas eles bloquearam a porta. Você não vai sair até aceitar ajudar sua irmã, disse meu tio Mark. E foi nesse momento que eles revelaram o verdadeiro plano. Eles já tinham entrado em contato com a equipe médica da Haley e agendado uma avaliação para a cirurgia. As consultas estavam marcadas. Só faltava a minha autorização. Vamos agora mesmo para o hospital, anunciou minha mãe. Você vai fazer a coisa certa e salvar a vida da sua irmã. Me recusei. Mas mesmo assim, eles me arrastaram até o carro. O tio Mark me segurou por um braço, meu pai pelo outro. Me forçaram a entrar no banco de trás, entre minha mãe e a tia Lisa, para que eu não pudesse sair. O trajeto até o hospital foi um pesadelo. No carro, a manipulação emocional continuava sem parar. Haley me mandava mensagens direto do hospital. Por favor, não me deixe morrer por causa do seu egoísmo, Brooke. Estou com medo e preciso de você. Quando chegamos, me levaram direto para o quarto da Haley. Ela estava deitada na cama, pálida, fraca, cercada por praticamente toda a família. Assim que me viu, começou a chorar. Brooke, graças a Deus que você veio. Por favor, estou tão assustada. Os médicos disseram que eu não tenho muito tempo. E a família toda estava lá, apoiando cada palavra dela, olhando para mim como se eu fosse o monstro da história. Lisa colocou a mão no ombro da Haley. Famílias de verdade fazem sacrifícios, disse ela, olhando diretamente para mim. A Haley sempre foi generosa. Agora é a sua vez. Eles tinham armado toda aquela cena. Era uma encenação cuidadosamente planejada para me manipular, me pressionar e me forçar a dizer sim ali mesmo. O médico da Haley, Dr. Rodrigues, estava parado no corredor, com uma prancheta e os formulários de consentimento em mãos. Senhorita Brooke, lhe disse, se aproximando de mim, sua família já me explicou a situação. Podemos iniciar a avaliação imediatamente, se a senhora estiver pronta para prosseguir. Me senti encurralada. Todos me olhavam esperando a resposta certa. Haley chorava, e o peso da manipulação era sufocante. Quero ver os registros médicos reais da Haley, primeiro pedi. Preciso entender exatamente com o que estamos lidando. O Dr. Rodrigues assentiu e me entregou um tablet com o prontuário digital dela. Conforme eu lia, comecei a perceber que havia muitas inconsistências. Os exames de função hepática estavam ruins, sim, mas não compatíveis com um quadro de insuficiência hepática terminal. Os níveis de cobre estavam altos, mas não tão críticos quanto se esperaria em um caso grave da doença de Wilson. O mais preocupante,
Havia anotações claras de não adesão à medicação e consumo contínuo de álcool, mesmo após repetidos alertas médicos. Dr. Rodrigues, falei, levantando os olhos do tablet, esses números não parecem de uma paciente em fase terminal. Ele pareceu desconfortável. Bom, doenças hepáticas podem ser complexas. Mas, segundo esses relatórios, a Haley não toma a medicação há meses e continua bebendo. Se ela começasse a se tratar corretamente e parasse de beber, a condição dela não melhoraria significativamente. A sala ficou em silêncio. O médico olhou nervosamente para os meus pais e para o restante da família. Senhorita Brooke, a adesão ao tratamento é sim muito importante, ele disse com cautela, mas, no nosso entendimento, o transplante ainda é a melhor opção neste momento. Continuei examinando os documentos e algo mais me chamou a atenção. Aqui diz que a Haley foi avaliada para entrar na lista oficial de transplantes, mas foi recusada. Por quê? O Dr. Rodrigues pareceu ainda mais desconfortável. Havia preocupações quanto à capacidade dela de seguir o regime pós-transplante. Que tipo de preocupações? Pacientes que não seguem os cuidados pré-transplante costumam ser considerados de alto risco para complicações após a cirurgia. O comitê achou que a Haley precisava demonstrar mais comprometimento com o tratamento antes de ser incluída na lista. Senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Então, ela não pode entrar na fila oficial de transplantes porque não toma a medicação e continua bebendo, mas vocês querem que eu doe parte do meu fígado para ela? Minha família começou a falar todos ao mesmo tempo, tentando justificar, defender, apelar. Levantei a mão e interrompi. Dr. Rodrigues, se a Haley começasse a tomar os remédios direitinho e parasse com o álcool, qual seria o prognóstico? Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. A doença de Wilson é altamente controlável com o tratamento adequado. Muitos pacientes vivem uma vida longa e saudável com a medicação correta e mudanças no estilo de vida. E se ela fizesse o transplante e continuasse a não seguir as orientações? O transplante provavelmente falharia em poucos anos, ele admitiu, sem rodeios. A sala permaneceu em um silêncio absoluto. Olhei para minha família, que evitava encontrar meu olhar. Então, deixa eu ver se entendi direito, comecei, lentamente. A Haley tem uma condição controlável, mas está optando por não controlá-la. Ela foi recusada na lista oficial de transplantes justamente por isso. E mesmo assim, vocês querem que eu me submeta a uma cirurgia de grande risco, doando parte do meu fígado, sabendo que, se ela não mudar de comportamento, o transplante vai falhar do mesmo jeito? Minha mãe tentou intervir. Brooke, não é tão simples assim. Na verdade, é exatamente tão simples assim, retruquei, levantando-me. Vocês mentiram para mim. A Haley não está morrendo por causa de uma progressão inevitável da doença. Ela está se destruindo sozinha, porque se recusa a seguir o tratamento. Haley começou a chorar mais alto. Brooke, por favor. Eu prometo que vou me cuidar, que vou tomar os remédios direitinho. Você vem prometendo isso há 3 anos, Haley. E teve todas as chances do mundo para melhorar, mas escolheu não mudar. Meu pai se levantou, irritado. Não ouse culpar a Haley por estar doente. Eu não estou culpando ela pela doença, respondi com firmeza. Estou dizendo que ela está escolhendo não tratar a própria condição. E vocês querem que eu arrisque minha vida, meu futuro, para apoiar essa escolha? Foi nesse momento que o Dr. Rodrigues quebrou o silêncio com 6 palavras que mudaram tudo. Na verdade, há algo mais que vocês precisam saber. Todos se viraram para encará-lo. Ele parecia visivelmente desconfortável, mas continuou. Os exames de sangue da Haley da semana passada mostram uma melhora significativa. A função hepática dela tem melhorado desde que foi internada, e temos acompanhado sua adesão ao tratamento. A sala ficou em completo silêncio. Como assim? Minha mãe perguntou, atônita. Quero dizer que, com a medicação tomada corretamente e sem o consumo de álcool, o fígado da Haley está se recuperando. Se ela continuar nesse ritmo, talvez nem precise mais do transplante. Minha mãe desabou na cadeira, com o rosto completamente pálido. Mas, você disse que ela estava morrendo, murmurou. O Dr. Rodrigues olhou para cada um de nós, visivelmente constrangido. Eu disse que, sem intervenção, a condição poderia se tornar fatal.
A intervenção que recomendamos foi adesão ao tratamento e mudanças no estilo de vida, não necessariamente um transplante. Mas a família insistiu em seguir pela via do transplante. Eu encarei minha família, incrédula. Vocês sabiam disso, não sabiam? Minha mãe desviou o olhar, sem conseguir me encarar. Nós achamos que o transplante seria uma garantia. Com os remédios, sempre existe o risco de ela parar de tomar de novo. Então vocês decidiram me manipular para passar por uma cirurgia de grande risco como plano B para irresponsabilidade da Haley? O silêncio foi tão pesado que doía. Tio Mark tentou aliviar. Brooke, mesmo que ela não precise agora, fazer o transplante daria uma segurança maior para Haley, entende? Você tá louco? Explode. Você quer que eu doe parte do meu fígado como se fosse uma apólice de seguro? Minha voz tremia de raiva. Você tem ideia do que me fez passar? Do que isso me custou? Pensei na cirurgia que eu mesma tive que adiar por causa de toda essa confusão. Nos tratamentos de fertilidade que o David e eu colocamos em pausa. Nos registros médicos rasgados, na manipulação emocional, nas mentiras. Chega! Declarei. Acabou pra mim. Com todos vocês. Comecei a andar em direção à porta, mas então ouvi Haley gritar atrás de mim. Brooke, espera. Me desculpa. Eu não sabia que eles também estavam mentindo pra você. Me virei devagar. Do que você tá falando? Haley olhou para os nossos pais com os olhos cheios de lágrimas. Eles me disseram que você já tinha aceitado fazer a cirurgia. Disseram que você queria ajudar, mas estava com medo do procedimento. Falaram que você só precisava de um empurrãozinho, porque estava ansiosa demais para decidir sozinha. Senti um peso no peito. Eles tinham manipulado até a Haley, fazendo ela acreditar que eu já estava disposta, só precisava de convencimento. Eles também me disseram que, se eu não parecesse doente o suficiente, você poderia mudar de ideia, continuou ela. Então, eu parei de tomar a medicação por algumas semanas para garantir que meus exames saíssem ruins. Minha mãe soltou um engasgo. Haley, não. Não acredito que fez isso. Foi você que me disse para fazer isso. Rebateu Haley, chorando. Você disse que a Brooke precisava ver a gravidade da situação. A dimensão da manipulação deles finalmente ficou clara. Fizeram Haley se sabotar de propósito só para tentar me obrigar a aceitar a cirurgia. Dr. Rodrigues estava horrorizado. Senhora Patterson, ele disse com a voz firme, a senhora incentivou sua filha a parar com a medicação? Minha mãe começou a recuar, nervosa, mas o estrago já estava feito. Olhei para aquela sala. Para aquelas pessoas que deveriam me amar e me proteger. E percebi que estavam dispostos a arriscar a saúde da Haley e a minha só para se sentirem mais tranquilos. Eu tô indo embora, falei, firme. E não quero que nenhum de vocês entre em contato comigo de novo. Brooke, por favor, começou meu pai. Não. Você me chamou de egoísta. Você rasgou meus registros médicos. Vocês me manipularam, colocaram a saúde da Haley em risco, tentaram me forçar a fazer uma cirurgia sem o meu consentimento. Acabou. Acabou de verdade. Saí do quarto de hospital sem olhar para trás. Mas o drama ainda não tinha terminado. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi passos apressados atrás de mim. Era o tio Mark tentando me alcançar. Brooke, espera. Você está sendo irracional. A Haley ainda está doente, mesmo melhorando. Você não acha que devia pelo menos considerar? Me virei tão rápido que ele quase bateu em mim. Eu não devo nada a ninguém, tio Mark. Muito menos para quem mente e tenta me manipular para fazer uma cirurgia. Nós não estávamos mentindo, só estávamos. Só estavam o quê? Tentando me enganar para doar órgãos? Você tá ouvindo o que tá dizendo? Algumas pessoas no corredor começaram a olhar. Tio Mark corou, mas insistiu. Seus pais estão arrasados. Eles só queriam ajudar a Haley. Ajudar? Roubando meus registros médicos? Me fazendo passar por exames sem consentimento? Me arrastando para cá contra a minha vontade? Minha voz estava cada vez mais alta. Isso não é ajuda.
É abuso. Você tá exagerando. Peguei meu celular do bolso. Pode continuar. Eu tô gravando essa conversa, assim como gravei tudo o que aconteceu no quarto da Hailey. Vocês querem que eu reproduza a parte em que todos admitiram ter manipulado a Hailey para ela parar de tomar a medicação, só para parecer mais doente? O rosto do tio Mark empalideceu. Vocês nos gravaram? Eu comecei a gravar no momento em que vocês iniciaram aquela intervenção lá em casa, respondi com firmeza. Tenho tudo registrado, as ameaças, a coerção física, a mamãe destruindo meus registros médicos, tudo. Ele deu um passo para trás. Brooke, você não pode, isso era um assunto de família. Assunto de família? Ri, amarga. Você quer dizer provas de coerção, abuso emocional e fraude médica? Porque foi exatamente isso que aconteceu, tio Mark. E tudo o que vocês fizeram hoje é ilegal. Vi o pânico surgir nos olhos dele à medida que a realidade começava a pesar. Agora, se me dão licença, tenho uns telefonemas para fazer. Deixei ele parado no corredor, estático, e fui direto para a administração do hospital. A administradora de plantão, Sra. Nash, me recebeu e ouviu minha história com expressão cada vez mais alarmada. Quando mostrei os áudios gravados no celular, seu rosto se fechou de vez. Senhorita Patterson, disse ela com seriedade, o que a senhora está relatando é extremamente grave. Vamos precisar envolver o comitê de ética imediatamente. Quero uma investigação completa, pedi. Não só sobre a conduta do Dr. Rodrigues, mas também sobre como minha família conseguiu me submeter a exames sem meu conhecimento e por que permitiram que eu fosse trazida aqui sob falsos pretextos. A senhora Nash assentiu. Vamos precisar de cópias dessas gravações para anexar a apuração interna. E quero que saiba que levamos a autonomia do paciente muito a sério neste hospital. O que aconteceu com a senhora jamais deveria ter acontecido. Enquanto eu lidava com toda a parte burocrática, o caos se instalava no quarto da Hailey. Mais tarde, ela me contou que meus pais tiveram um colapso assim que eu saí. Minha mãe começou a hiperventilar, repetindo que a Hailey ia morrer por minha culpa por causa do egoísmo da Brooke. Meu pai andava de um lado para o outro, resmungando que tinha criado uma filha ingrata. Tia Lisa chorava, dizendo que não conseguia acreditar que eu abandonaria a família daquele jeito. Mas, pela primeira vez em anos, Hailey os enfrentou. Parem com isso! Ela gritou, fazendo todos congelarem no lugar. Parem agora! A Brooke tá certa e vocês sabem disso. Hailey, querida, você está chateada, minha mãe tentou apaziguar. Eu não tô chateada. Eu tô enojada. Retrucou Hailey, firme apesar das lágrimas. Você tem noção do que me fez fazer? Você me convenceu a parar de tomar meus remédios para parecer mais doente. Isso poderia ter me matado. Nós só queríamos ajudar. Não, você queria controlar todo mundo. Ela respondeu sem hesitar. A Brooke tem os próprios problemas de saúde para lidar. E em vez de apoiá-la, você manipulou nós duas. Meu pai tentou interromper, mas Hailey não deixou. E você? Apontou para ele. Você chamou a Brooke de erro egoísta. Ela é sua filha. Ela sempre esteve presente por essa família. E, na única vez em que ela tenta se colocar em primeiro lugar, você a chama de erro? A sala ficou em silêncio absoluto. Pela primeira vez, ninguém tinha mais o que dizer. Hailey olhou para todos com desprezo. Saiam, disse num tom baixo. Hailey, começou minha mãe. Saiam. Ela gritou, firme. Todos vocês. Cansei dessa manipulação. Cansei do drama. A Brooke estava certa em ir embora. E se vocês não conseguem enxergar o quão errados estavam, então eu também não quero vocês aqui. A equipe do hospital precisou intervir quando meus pais se recusaram a sair voluntariamente. Eles acabaram sendo escoltados para fora depois de causarem um tumulto. Lisa saiu sozinha, resmungando que as duas sobrinhas tinham se tornado ingratas. Enquanto isso, eu estava no estacionamento, no telefone com o David, contando tudo o que tinha acontecido. Jesus, Brooke, ele disse quando terminei, você tá bem? Precisa que eu voe até aí? Eu tô bem, respondi, embora nem eu tivesse certeza disso.
Mas, acho que preciso voltar para casa. Não dá mais para ficar aqui. Claro, vou reservar seu voo agora mesmo. E Brooke, estou orgulhoso de você. O que eles fizeram com você foi imperdoável. Enquanto esperava o táxi para o aeroporto, recebi uma ligação de um número local desconhecido. Atendi sem pensar. Era Haley. Brooke, por favor, não desliga. Tô te ouvindo. Eu expulsei todos eles. Mamãe, papai, tio Mark, todo mundo. Disse que o que fizeram foi errado e que eu não quero vê-los de novo até que se desculpem com você. Fiquei em choque. Haley, você não precisa escolher um lado. Não se trata de lados, ela me interrompeu. É sobre certo e errado. E eles estavam errados. Eu também estava errada, por ter ido junto, mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo. Haley. Deixa eu terminar. Depois que você foi embora, eu olhei meus registros médicos. Minha função hepática vem melhorando há semanas. Eu tô me sentindo melhor. Tenho mais energia. Meus exames estão bons. Os médicos me disseram isso. Mas mamãe e papai continuaram insistindo que eu estava morrendo. Ela fez uma pausa, e eu ouvi seu choro baixinho do outro lado da linha. Eles me fizeram acreditar que eu estava morrendo, para que eu ajudasse a manipular você. E eu fiquei tão assustada, que aceitei. Parei de tomar meus remédios como eles sugeriram. Comecei a piorar. Isso me deixou ainda mais assustada. E com mais medo, eu fazia tudo o que eles mandavam. Isso é manipulação clássica, Haley. Eles usaram seu medo contra nós duas. Eu sei. E sei que tenho muito trabalho pela frente. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Fiquei tão dependente do caos e do drama deles que nem sei quem eu sou sem isso. Essa é uma percepção importante. Brooke, eu sei que não mereço, mas você acha que um dia a gente poderia ter um relacionamento? Só nós duas, sem eles no meio? Pensei por alguns segundos. Acho que é possível, Haley. Mas isso vai levar tempo. E vai exigir que você continue na terapia. E cuide de você mesma. Eu vou. Prometo que vou fazer isso. Não promete pra mim. Promete pra você. Os meses seguintes foram um verdadeiro turbilhão. A investigação ética do hospital concluiu que o Dr. Rodrigues havia violado diversos protocolos e normas profissionais. Ele foi submetido a uma revisão formal pelo Conselho Médico, que levaria meses para ser concluída. A investigação também revelou que o Dr. Foster, o médico de família responsável pelos exames não autorizados, já tinha histórico de denúncias éticas semelhantes. Meus pais o procuraram deliberadamente, depois que outros médicos se recusaram a realizar os testes de compatibilidade sem meu consentimento e sem seguir os protocolos corretos de aconselhamento. Consultei uma advogada especializada em negligência médica, Patricia Williams, para tratar da questão dos testes sem autorização e da tentativa de coerção. Ela ficou chocada com tudo o que aconteceu. Brooke, o que sua família fez configura fraude médica e possível agressão, disse Patricia durante nossa consulta. O teste sem autorização, por si só, já é uma violação grave dos seus direitos. Quais são as minhas opções? Perguntei. Você pode entrar com uma ação criminal, civil ou ambas. Você tem provas claras de coerção e fraude. Essas gravações são incrivelmente fortes. Fiquei refletindo por vários dias. Parte de mim queria usar todos os meios legais possíveis para fazê-los pagar pelo que fizeram. Mas outra parte só queria cortar qualquer laço e seguir em frente. Quero enviar uma carta de cessação e desistência. Quero deixar claro que o que eles fizeram foi ilegal e que devem ficar longe de mim. Mas não quero passar anos presa num processo judicial, decidi. Patrícia assentiu. É uma escolha sensata. Às vezes, só a ameaça de ação legal já faz as pessoas repensarem o que fizeram. A carta que ela redigiu para minha família foi direta e implacável. Detalhava todas as possíveis violações legais e éticas que cometeram, e deixava claro que qualquer novo contato comigo resultaria em ação judicial imediata. Tio Mark e tia Lisa também receberam cópias, já que participaram da coerção e manipulação física. A resposta veio rápido, e foi exatamente o que eu esperava.
Meus pais contrataram um advogado que tentou argumentar que tudo o que fizeram foi por amor e preocupação com Haley. Patrícia respondeu com firmeza: intenção não anula ilegalidade. O que fizeram ainda é fraude, coerção e agressão, que independentemente das razões que alegam. Enquanto isso, Haley estava realmente melhorando. Encontrou uma terapeuta especializada em trauma e manipulação familiar e começou a entender os padrões de controle que dominaram sua vida por tanto tempo. Ela me ligava regularmente, sempre respeitando meus limites, sem jamais forçar uma aproximação maior do que eu queria naquele momento. Estou começando a entender o quanto nossa dinâmica familiar era doentia, ela me contou em uma das chamadas. A terapeuta explicou que nossos pais criaram um ambiente onde o caos e o drama eram as únicas formas de receber amor e atenção. Faz sentido, respondi. Eu sempre senti que precisava ser perfeita e invisível, enquanto você era ensinada a viver no centro das atenções, sempre como alguém que precisava ser salva. Exatamente. E nenhuma de nós aprendeu a simplesmente existir como pessoas normais com problemas normais. Tudo era tratado como se fosse uma emergência de vida ou morte. Haley também me contou que nossos pais ligavam para ela com frequência, pedindo para que me convencesse a voltar para a família. Eles continuam dizendo que você está sendo irracional e que famílias devem se perdoar, disse ela. E o que você responde? Perguntei. Eu digo que o perdão exige reconhecimento do erro e mudança verdadeira, não apenas tempo passado. E eles ainda não reconheceram que o que fizeram foi errado. Então, não há nada para perdoar. Fiquei impressionada com o quanto a Haley havia crescido. A irmã com quem cresci jamais teria conseguido expressar algo assim com tanta clareza, muito menos enfrentar nossos pais. Mas as consequências não demoraram a chegar, e foram severas. Fui diretamente à administração do hospital e denunciei tudo o que havia acontecido. O Dr. Rodrigues passou por uma investigação ética por ter participado da manipulação, e o hospital foi obrigado a revisar completamente seus procedimentos internos. Também procurei um advogado sobre os testes feitos sem meu consentimento e sobre a tentativa de me forçar a realizar uma cirurgia. No fim, decidimos não seguir com uma ação judicial, mas a carta enviada por ele à minha família deixou claro que eles haviam ultrapassado limites legais e éticos sérios. Além disso, entrei em contato com a assistente social do hospital onde Haley estava internada para relatar que nossos pais a estavam incentivando a abandonar o tratamento. Isso resultou numa avaliação e numa intervenção psiquiátrica das quais ela precisava com urgência. Mas a parte mais gratificante de tudo isso aconteceu sem que eu precisasse fazer nada. Ao finalmente receber apoio médico e psicológico adequado, Haley passou a enxergar o quanto nossa família era tóxica. Ela começou a tomar os remédios corretamente, largou a bebida e iniciou terapia para tratar as causas mais profundas do comportamento dela. Em apenas 3 meses, sua função hepática melhorou de forma impressionante e ela sequer precisou do transplante. Enquanto isso, nossos pais começaram a lidar com as consequências de seus atos. A verdade veio à tona, e muitos parentes ficaram chocados com o que haviam descoberto. Tio Mark e tia Lisa, que antes falavam tanto sobre lealdade familiar, ficaram enojados ao perceber que haviam sido manipulados para fazer parte de uma mentira. Meus pais perderam o apoio da maior parte da família e passaram a ser questionados sobre sua ética e seu discernimento. Vários parentes cortaram completamente o contato com eles. 6 meses depois, Haley me ligou para pedir desculpas. Estava em terapia e, pela primeira vez, entendia como havia sido manipulada e como também tinha participado da manipulação contra mim. Tivemos uma conversa longa, difícil, mas conseguimos começar a reconstruir nosso relacionamento. Me desculpa, Brooke, ela disse, chorando ao telefone. Eu estava com muito medo, e eles me fizeram acreditar que você era a única barreira entre mim e a morte. Eu não sabia que estavam mentindo sobre tudo. Eu sei, respondi. Eles manipularam todos nós. Você consegue me perdoar? Levou tempo, mas sim, eu perdoei Haley. Ela também foi vítima. Embora suas decisões tenham piorado a situação, ela não era responsável por tudo aquilo. Meus pais, por outro lado, eu nunca perdoei. Tentaram entrar em contato várias vezes, mandaram cartas, pediram para parentes me ligarem, até apareceram no meu trabalho certa vez. Mas eu me mantive firme. Eles deixaram claro quem realmente eram e o que eu significava para eles e eu acreditei. A última reviravolta aconteceu 1 ano depois.
David e eu realizamos minha cirurgia com sucesso e começamos os tratamentos de fertilidade. Estávamos cautelosamente otimistas quanto às nossas chances de ter um bebê. Foi então que recebi uma ligação da Hayley e ela contou que estava noiva do namorado de longa data, Michael, e que estavam planejando um casamento pequeno. Ela queria que eu fosse sua madrinha. Eu sei que é pedir muito, ela disse. Mas você é a única da família em quem ainda confio. Mamãe e papai, eles queimaram todas as pontes. Fiquei surpresa, mas também profundamente tocada. Perguntei se nossos pais estariam convidados. Não, respondeu Hayley com firmeza. Não posso permitir que estejam em um momento tão importante da minha vida, depois de quase terem destruído tudo com a manipulação deles. O Michael me ajudou a enxergar que o que eles chamavam de amor, na verdade, era controle. Aceitei o convite para ser madrinha e o casamento foi lindo. Pequeno, íntimo, cheio de pessoas que realmente amavam Hayley e Michael. Pela primeira vez em toda a minha vida, um evento de família foi, de fato, sobre quem importava sem as tensões, os jogos emocionais ou as exigências dos nossos pais. Durante a recepção, Hayley fez um discurso e me agradeceu por ter mostrado a ela o que é uma família de verdade. Pessoas que te amam o suficiente para te dizer a verdade, mesmo quando dói. Hoje, Hayley e eu temos um bom relacionamento. Ela está saudável há mais de 2 anos, toma seus remédios com responsabilidade e finalmente construiu uma vida livre de caos e crises. David e eu demos as boas-vindas à nossa filha há 6 meses, após um tratamento de fertilidade bem-sucedido. Hayley é uma tia carinhosa, manda presentes, faz visitas frequentes e é sempre presente. Nossos pais, por outro lado, nunca conheceram a neta e nunca conhecerão. Fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. A última notícia que tive foi que estavam dizendo por aí que suas 2 filhas os abandonaram sem motivo. Mas os familiares que sabem da verdade deixaram claro, eles são os responsáveis pelo próprio isolamento. Às vezes, me perguntam se eu me arrependo de não ter uma relação com eles, agora que sou mãe. A resposta é não. Eles me ensinaram exatamente o tipo de mãe que eu não quero ser. Mostraram que amor sem respeito não é amor, é controle. Hayley e eu aprendemos da maneira mais difícil que não devemos a ninguém o acesso ao nosso corpo, à nossa saúde ou à nossa vida só porque compartilhamos DNA. Família de verdade não manipula, não mente, e não força ninguém a se sacrificar para manter aparências. As 6 palavras que mudaram tudo não foram só sobre a recuperação da Hayley. Foram sobre a verdade vindo à tona, e sobre nós finalmente enxergarmos quem nossos pais realmente eram. Foi preciso uma crise para isso acontecer, mas, no fim, Hayley e eu conquistamos algo que nunca havíamos tido antes, um relacionamento familiar saudável baseado em honestidade, respeito e cuidado genuíno uma pela outra. E nossos pais? Receberam exatamente o que mereciam, um ao outro e as consequências das próprias escolhas. Alguns podem achar isso cruel, mas eu durmo em paz. Porque minha filha está crescendo em um lar onde o amor é sincero, sem manipulações. Onde família significa apoio e não chantagem emocional. E onde ninguém jamais tentará forçá-la a sacrificar seu corpo ou seu futuro para satisfazer outra pessoa. Essa, para mim, é a melhor vingança de todas.